falar da parte mais fundamental, e semana que vem nós voltamos nesse ponto a respeito das autoridades civis, porque é algo extremamente delicado, né? Veja que foi inclusive alvo de uma mudança no texto da confissão, então nós vamos passar 2 domingos no mesmo texto. É prudente que seja assim. Então, em primeiro lugar, nós cremos que existem autoridades. É necessário que nós estabeleçamos isso no nosso meio. Existem autoridades e estas autoridades não têm autoridade por si mesmas. Mas, como diz o texto do apóstolo Paulo, elas são autoridades constituídas por Deus. Isso quer dizer que todas as autoridades que nós reconhecemos, autoridades em casa, autoridades na igreja, autoridades no trabalho, autoridades civis, governamentais, elas têm autoridade que é referente à autoridade primária. Ou seja, a autoridade que eles têm é uma autoridade delegada, não é a autoridade em si. Porque de onde procede a palavra autoridade? Procede de autor. Então, quem tem a autoridade é quem é autor, quem criou todas as coisas. Porque nós temos autoridade sobre os nossos filhos, porque nós os trouxemos, né, pelo meio designado por Deus a este mundo. Então, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. É falso, portanto, dizer que o governo, o Estado, tem autoridade sobre os nossos filhos, sobre a criação dos nossos filhos. O que a nossa Constituição diz está errado. A educação dos nossos filhos não é responsabilidade do Estado e da família. É responsabilidade da família. E o Estado deverá ajudar, contribuir, auxiliar em tudo o que for possível, de acordo com os valores da família, para que uma boa educação seja dada. Nunca o contrário. Então, a autoridade ela procede de Deus. Ela tem origem de Deus. Por quê? Porque Deus é o autor de todas as coisas. Foi Ele quem criou. Por isso, Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Toda autoridade, portanto, é referente a Deus. Sendo referente a Deus, eles têm autoridades limitadas. Veja, o pastor não pode dizer qual é o horário de almoço da tua casa. Por quê? Porque não está dentro do escopo da autoridade pastoral. O governo do Estado não pode dizer qual é o horário do culto da igreja, porque está fora do escopo do trabalho do magistrado civil. O magistrado civil não pode chegar na tua casa e dizer como vocês vão se organizar dentro de casa, porque está fora do escopo do trabalho do magistrado civil. Mas Deus pode dizer tudo o que nós devemos fazer em todas as circunstâncias. Por quê? Porque Ele é o autor. Se Ele é autor, Ele tem a autoridade, Ele manda em todas as coisas que Ele criou. É justo que seja assim. Não reconhecer este fato não é desrespeitar a autoridade relativa, delegada, mas é desrespeitar o próprio Deus. Quando eu falo das autoridades, eu não estou falando diretamente da autoridade. Eu estou me rebelando contra ela, mas no fundo a minha rebeldia é contra Deus, que é o fundamento de cada uma dessas autoridades. Um filho que se coloca contra o pai, um cidadão que se coloca contra o seu Estado, um membro de igreja que se incita contra os seus pastores, em suma, não estão se levantando contra estas pessoas que são autoridades constituídas por Deus como ministros de Deus, mas estão se incitando, se rebelando contra o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, portanto, qualquer rebeldia contra a autoridade é uma rebeldia contra o próprio Deus. Então, Deus deu ofício a essas pessoas. Estas pessoas, portanto, têm responsabilidades diante de Deus. Assim como nós, no papel de inferiores, temos a responsabilidade de nos submeter àquilo que diz a lei de Deus, por meio dos ministros, assim também os oficiais de Deus, eles têm a obrigação de guardar a autoridade que lhes foi constituída. Veja, quando um pai, um pastor, um governante, um patrão,
eles não usam da autoridade que Deus lhes deu, eles estão pecando. O patrão bonzinho, o pai bonachão, não são legais, são pecadores. Porque Deus deu um poder a eles para que a natureza divina, que segundo os desígnios de Deus, estabeleceu ordem em todas as coisas, fosse respeitada. E quando eu, na posição de autoridade, eu, de alguma forma, deixo que a autoridade não seja respeitada, eu estou permitindo que Deus seja desrespeitado. Então, quando um pai diz assim, me respeite que eu sou seu pai, ele está fazendo o trabalho dele. Quando o pastor da igreja diz assim, me obedeçam que eu sou seu pastor, ele está lembrando essa autoridade que foi constituída por Deus, para que você não se rebele e para que ele não incorra no pecado de não cumprir o seu papel. Todo mundo está sendo lembrado ali, peraí, aqui tem ordem. Quando o teu patrão te dá uma ordem, você deveria enxergar, isto não é uma ordem dele, isso é uma ordem de Deus. E qual é o limite que eu devo receber esta ordem? É quando a ordem não me faz pecar. Se teu patrão diz assim, vá ali e minta, aí você diz, eu não posso fazer isso, porque eu preciso obedecer ao meu Senhor. Vá ali e roube, vá ali e engane, aí você não faz isso. Mas em todas as outras circunstâncias, nós somos obrigados a respeitar a autoridade que é constituída por Deus, ou seja, é a autoridade do próprio Deus. O respeito é o princípio, mas não é toda a nossa obrigação. O texto fala também, nós devemos orar por essas autoridades. Nós devemos cultivar no nosso coração respeito e admiração. E eu sei, irmãos, que às vezes é difícil, quase impossível, ter admiração por certas autoridades. Mas quando isso te for muito difícil, lembre, aquela pessoa está sentada ali por um tempo, é passageiro, é temporário, porque o trono é de Deus. Mas se o trono é divino e a ordem não traspassa a ordem divina, eu devo me submeter. Se a autoridade, se aquela posição não caberia àquele homem, não sou eu que vou dizer, é Deus que vai dizer. Mas eu vou me submeter. Desde que não me faça pecar, eu irei me submeter. Não falemos mal, irmãos, não desrespeitemos as nossas autoridades. Autoridades civis, autoridades religiosas, os nossos pais. Nós podemos sim, com respeito, falar o que pensamos dos seus erros. Mas o quinto mandamento nos ensina que nós devemos encobri-los, aliviá-los. Não é encobrir no sentido de passar pano, né, como a gente diz hoje em dia, mas encobrir no sentido de não evidenciá-los. Porque são nossos pais. E toda a autoridade que foi dada a eles vai ser requerida por aquele que tem a autoridade primária. Eles se verão com o Senhor. Nos cabe então, irmãos, orar por eles, respeitá-los, obedecê-los. E cabe a eles guardar a autoridade que lhes foi constituída, exercê-la segundo a lei de Deus e fazendo prosperar todos os desígnios de Deus. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos falar um pouco sobre a natureza desta distinção no texto. Não só na confissão belga, mas outras mudanças que foram feitas em outras confissões. De onde vieram? Por que vieram estas mudanças? Semana que vem veremos isso, se Deus assim permitir. Amém.